E já estamos de volta com o Band Mulher. Bom, a gente sabe que regras de convivência entre os vizinhos precisam estar sempre em harmonia, né? E mesmo com o retorno aí das atividades, os problemas dos vizinhos continuam sendo um dos assuntos em destaque nas principais reuniões. E convidamos o doutor Tiago Badaró, que é advogado, especialista em direito condominial e professor na Escola Superior de Advocacia, para trazer essas dicas de como melhorar a relação entre os vizinhos, ou seja, entre as pessoas que estão mais próximas da gente do que a nossa própria família, não é mesmo, Tiago? Boa tarde. Com certeza, boa tarde, Débora. Boa tarde a todos do Band Mulher que estão nos assistindo. E o tema hoje pode ser polêmico, né? Falar de vizinho não é fácil. Não é fácil, mas é um assunto muito importante. E a gente precisa também trazer aqui, porque é um alerta também, né, doutor? Sim, com certeza. E falar sobre vizinhança é falar sobre convivência, né, Débora? Então é importantíssimo que a gente saiba quais são as condições mínimas que a gente precisa enfrentar do bom senso para que a gente possa ter uma boa convivência com o nosso parceiro, com o nosso par que vive no condomínio junto com a gente. Exato, do nosso lado, né, doutor? E, doutor, quais seriam os problemas assim mais recorrentes hoje com os vizinhos nos condomínios? Perfeito. O problema que eu acredito que seja o mais recorrente entre vizinhos hoje são as situações voltadas ao barulho e maus cheiros. Por incrível que pareça, com a pandemia, com o isolamento social, os barulhos começaram a incomodar um pouco mais do que o necessário. Agora, com o afrouxamento aí, e mais liberdade dentro dos condomínios, os barulhos continuam sendo os fatores de maior discussão dentro da seara do condomínio e entre vizinhos também. Exato, e você mencionou sobre o barulho e tem uma outra questão também, doutor, que é a questão dos animais, né? Quais são os cuidados assim que o morador, quando ele adquire um animal, tem um animal em casa, para ele não causar aquele incômodo com o vizinho? Bom, pensando em animais, a gente tem que pensar que o animal hoje é quase tratado como um ente mesmo da família, considerado como um ente da família. E aí o tratamento, obviamente, ele tem que ser muito cuidadoso. Com relação à questão do barulho, se é um cachorro que late muito, o dono do animal ele tem que observar pelo menos a possibilidade de poder adestrar ou ensinar o animal a não fazer latidos em barulhos excessivos, ou às vezes o gato também que mia bastante, ou outro animal que possa causar um barulho que possa incomodar a unidade vizinha superior ou inferior, ou a do lado. Com relação à questão do mau cheiro, como eu comentei também, é importantíssimo que o dono do animal, o dono do pet, ele tome o cuidado de sempre manter a higiene do animal para que o mau cheiro não se alastre além das áreas internas daquela unidade e acabe extrapolando os limites e chegando também nos vizinhos. E além disso, os barulhos mais rotineiros, né? Às vezes o caminhar das patinhas podem fazer algum tipo de barulho, às vezes algum barulho inconveniente de brinquedos. Eu, Débora, tenho animal, por exemplo, e eu tenho que ter um cuidado a mais com o meu cachorro quando está em casa para que ele não brinque tanto com os brinquedos, porque eu sei que faz barulho, ecoa o barulho no andar de baixo. Então, basicamente, barulho e mau cheiro para animais é o que a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Exatamente. Além dos animais, há um detalhe também, doutor, que você mencionou sobre o barulho, que é em relação às crianças também, né? Tem também essa questão que é levada nessas principais reuniões dos condomínios? Com certeza. Criança também é um outro fator em que a gente escuta bastante, enquanto advogado de condomínio, reclamações e discussões dentro das áreas comuns. Obviamente, né, a gente sabe, quem tem filho principalmente, né, Débora? A gente sabe o quanto é complicado, às vezes, segurar a criança dentro de casa, explosão, vontade de brincar, e muitas vezes o próprio condomínio não tem uma infraestrutura para poder suportar as atividades infantis, e o pai ou a mãe também não consegue ter um tempo de qualidade para conseguir levar os filhos para fora do condomínio. Então, os barulhos podem acontecer, e aí a gente sempre informa que o bom senso é talvez o melhor caminho para que os moradores consigam viver em harmonia. Entender que o morador que tem o filho, às vezes vai fazer um barulho adicional em um momento inapropriado, e o morador que tem o filho também entender que em algum momento ele vai ter que conversar com a criança para que a criança acesse os barulhos em horários que são inconvenientes. E além dessas questões, doutor, quando que o síndico pode interferir no momento? Bom, cada vez mais a gente entende que o síndico tem um papel de interferência mínimo dentro das relações entre vizinhos. É óbvio que quando tem casos em que a gente suspeita de situações em que o barulho traz a suspeita de uma violência doméstica, algo mais gravoso, o síndico pode interferir. Fora isso, quando há questões que infringam a convenção, o regimento interno do condomínio, horários de barulho, tipos de barulho que possam acontecer, é sempre recomendado que o síndico tome uma atividade.
mas a gente tem que lembrar que as situações entre vizinhos, que já tem um direcionamento na legislação, Código Civil, que preconiza as relações entre vizinhos, o síndico interfere o mínimo possível e tenta mais ser um mediador do que um resolvedor daquele problema imediato. Exato. E agora eu vou falar de um ponto, doutor Tiago, que assim, é sobre a circulação dos carros, tanto pela velocidade quanto pelo aquele espaço, né, que tem da faixa de vagas, né, das vagas ali das garagens. Ainda também é um problema? Com certeza. Eu entendo que fora questões com vizinhos, barulhos, estacionamentos, limites de velocidade, utilização de veículos dentro de condomínios, eu posso considerar como segundo ou terceiro fator de maior discussão dentro de áreas internas. Então, os vizinhos eles têm que ter o máximo cuidado, às vezes, de circular o carro dentro das áreas comuns, não em relação à questão somente do limite da velocidade. Tudo isso tem uma razão de ser. Eu preciso circular com o meu carro, com a minha moto, numa velocidade mais baixa, porque o risco de acertar um morador, uma criança, por exemplo, é muito grande. A gente tem que pensar que no condomínio a circulação é quase que constante. Há uma criança que está brincando numa área comum que não deveria, um morador que está tentando atravessar uma área para acessar uma outra área do condomínio e, infelizmente, o acidente com o automóvel pode acontecer. Então, a observação do limite de velocidade não é só um resguardo com relação à questão do cuidado, de obediência das normas de condomínio, mas o respeito à vida do próximo e até à própria vida de quem está dirigindo. E, obviamente, a questão das vagas é uma outra situação que também gera bastante discussão dentro do condomínio, porque uma vez que eu deixo de obedecer, às vezes, o limite da minha vaga, eu crio um efeito cascata, um efeito dominó em que os outros moradores acabam deixando o carro de forma errada, prejudica a circulação, acaba tendo problemas, inclusive até acidentes, eventualidades com os outros automóveis que acabam sofrendo aí com a má organização de um determinado vizinho que não respeitou os limites de faixa. Exatamente. E, doutor, essas então são as dicas para aquela melhoria, então, aquele bom senso também nos condomínios entre os vizinhos, então, todas essas dicas. Exato, a gente precisa ter bom senso, Débora. Condomínio é sempre relacionado ao bom senso. Então, quanto mais eu observo as normas do meu condomínio, eu sempre peço para que as pessoas que moram em condomínios façam a reflexão, conversem com o síndico, leiam as normas. É muito mais possível que as situações que geram brigas, às vezes por coisa boba, sejam diminuídas. Então, se eu sei qual que é o meu direito e dentro do condomínio eu respeito esse direito, eu acabo não só me resguardando, mas respeitando a pessoa que convive comigo no condomínio. Exatamente. E, doutor, chegou uma pergunta aqui no nosso WhatsApp aqui do Band Mulher. A questão é o seguinte, ela está relatando e se caso acontecer um acidente na garagem com um dos moradores envolvendo os pets, envolvendo um cachorro. E aí? Bom, ponto número 1, e é uma situação que acontece, infelizmente, com bastante recorrência. Não só com pets, mas também com moradores, né? Com pessoas que transitam nas áreas... Crianças, que você também deu exemplo. Criança, que pode acontecer também, e também é muito recorrente. A responsabilidade é do próprio morador. Lembramos que se o fato é ocasionado pelo morador, o morador que ocasionou o acidente, aí o morador mesmo que acaba causando aí algum prejuízo ao pet, ao dono do animal, é ele que vai ter que ressarcir os prejuízos que possam ter. Então, custos com o veterinário, custos com medicamento, a pessoa ela pode ser acionada, inclusive judicialmente, para arcar com esses custos. Isso você diz, então, a questão do condômino. E no caso de um visitante, por exemplo, eu tenho um visitante e sem querer aconteceu um acidente envolvendo uma criança, um pet. Nesse caso, o que acontece? Mais uma vez, o dono da unidade em que há aquele visitante, se o visitante não está correspondendo às normas de condomínio, a unidade será responsabilizada por ele, em razão da necessidade que a gente sempre fala, que quando eu trago uma pessoa para dentro do meu condomínio, eu sou responsável por ela também. Então, ainda que seja um visitante, a unidade ela fica responsável. São raríssimas as oportunidades em que o condomínio é responsabilizado por acidentes ou fatores como esse. Importante ver na convenção, importante ver se houve falha do condomínio, mas em regra, se o acidente é causado ou pelo morador ou pelo visitante, aquele que causa o acidente é que vai sofrer as sanções e o prejuízo de ter que arcar com qualquer tipo de cuidado ou ressarcimento que ele tenha que fazer. Ou seja, tivemos uma aula aqui com o doutor Badaró. Doutor, então a gente não pode esquecer que essas realmente são as regras que todo vizinho deveria ter.
não é? Com certeza. A gente precisa respeitar as regras de condomínio, porque a convivência é de todos, né? E quanto mais a gente respeita regras, menos conflitos geramos dentro do condomínio. Exatamente. Doutor, muitíssimo obrigada, viu? Você é pai? Não, ainda não. Ainda não. Eu ia te parabenizar para o Dia dos Pais, porque tá chegando agora domingo. Ainda não, mas vai ser. Um dia, quem sabe? Doutor, muito obrigada, viu? Ótima semana para você. Você sabe que aqui o Band Mulher tá sempre aberto para você vir aqui e voltar, sempre com assuntos aí muito relevantes. Muito obrigada, viu? Obrigado, Débora, e obrigado a todos do Band Mulher que nos assistiram hoje. Um abraço.